Olá, querido telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e nessa semana vamos trazer aqui uma pessoa extremamente querida e uma excelente profissional da área do direito imobiliário, que é a doutora Beatriz Bianco Machado Peters, especialista em direito imobiliário e em processo civil. Teremos também, como sempre, o nosso Ney Daniel, que é o nosso comentarista das notícias jurídicas, das atualidades do direito, que sempre traz para você aí importantes informações. Você não pode perder. Se você trabalha na área de construção civil, possivelmente a incorporação imobiliária faz parte do cotidiano da sua empresa. No entanto, é necessário conhecer todos os procedimentos e documentos necessários para que a incorporação possa acontecer. Logo, na existência de um contrato, ficam estabelecidos os direitos, deveres, prazos e pagamentos, tanto para o incorporador quanto para o comprador. Pensando nisso, foi instituída na grande capital paranaense, Curitiba, a empresa Domínio Legal Soluções Imobiliárias, que é uma empresa que atua na gestão de incorporação imobiliária, visando atender você, incorporador. Para saber mais, ligue para 41 3044 1656 ou encaminhe uma mensagem para nós no 41 99985 9429. Então, a nossa conversa semanal sobre atualidades do direito imobiliário e também urbanístico, porque, claro, ele afeta diretamente a vida do telespectador, porque quem não mora, quem não depende de um imóvel para viver, para trabalhar, não é mesmo? Então, como a gente está frequentemente diante de situações como essa, eu vou te informar que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, proferiu uma decisão pela sua terceira turma, no sentido de que aquele que tiver um contrato de empreitada inadimplido para a construção desse imóvel pode ter sim o imóvel penhorado. E essa seria então uma exceção à lei que fala da empenhorabilidade do bem de família. Ou seja, ainda que você tenha esse imóvel utilizado para a sua moradia, uma vez que você tenha inadimplido este contrato de empreitada global, este imóvel pode sim vir a ser penhorado. Por isso, preste sempre muita atenção, porque existem exceções à regra e nesse caso o STJ acabou então confirmando a decisão do Tribunal de Justiça local, no sentido de dizer que, diante de hipóteses assim, caberia a aplicação da exceção à empenhorabilidade do bem de família. Você gostou da dica? Então me acompanha, porque todas as semanas eu trago notícias importantíssimas do direito imobiliário e urbanístico para você. Cuide e preste muita atenção sempre nos seus direitos. Estou aqui para te aproximar cada vez mais deles. E agora, com vocês, o nosso Ney Daniel com as atualidades do mundo jurídico.
Ney, conta para nós as atualidades dessa semana. Teve alguma diferença, alguma mudança na legislação? Recentemente, o STF extinguiu a ação sobre informações e tributos de postos de combustíveis. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento, sem julgamento de mérito, à ação direta de inconstitucionalidade de número 6851 contra a norma que obriga os postos de combustíveis a informar valores estimados tributos das mercadorias e dos serviços oferecidos por meio de painel afixado em local visível. Segundo o relator, o decreto 10.634 de 2021 da Presidência da República é norma de caráter regulamentar e, por isso, deve ser objeto de análise de legalidade e não de constitucionalidade. O ministro explicou ainda que o dispositivo questionado regulamenta a divulgação de informação relativa aos tributos incidentes sobre as rendas de combustíveis automotores, conforme outras normas pelo Código de Defesa do Consumidor. A ação foi proposta pela Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços e Turismo, que sustentava que o decreto teria transformado em obrigação uma previsão de acordo com a Lei de Transparência Fiscal de número 12.741 de 2012 e seria facultativo. Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça e hoje, como eu falei para vocês no bloco anterior, estamos aqui com a nossa querida advogada, brilhante advogada, diga-se de passagem, doutora Beatriz Bianco Machado Peters, que é especialista em direito imobiliário e processo civil e vai trazer para nós importantes considerações sobre a regularização de imóveis, não é, doutora? Seja bem-vinda, minha querida amiga. Obrigada, querida Débora. Uma alegria estar aqui junto com vocês hoje, falando sobre um assunto que para mim é um assunto tão especial, que é a regularização de imóveis. Sinto-me lisonjeada de estar aqui no seu programa hoje falando sobre esse assunto, Débora. Ah, imagina, olha, eu que fico honrada por você ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje, porque assim, além de grande advogada que ela é uma grande amiga de muitos anos, né? Um dia eu vou contar a história para vocês, né? Como começou a nossa amizade, mas a doutora Beatriz é assim uma pessoa que não é só uma profissional incrível, é um ser humano incrível. Por isso que ela está aqui hoje com a gente, porque ela tem paixão pelo que ela faz. Ela é uma pessoa que faz tudo o que faz com todo o amor do mundo, com toda a ética. Então ela precisa estar aqui para contar para vocês, para passar para vocês aqui um pouquinho do que ela sabe, porque não dá para trazer tudo aqui, né? Obrigada pelas palavras, Débora. Imagina, digo o mesmo, né? Por isso que somos amigas, né? Foi aí que foi surgindo as nossas empatias, essa sinergia, né? Sempre tão boa, né? Muito obrigada mesmo. Imagina, doutora. Mas então, vamos lá a esse tema tão incrível que é a regularização de imóveis, que é um tema que me toca muito também, né? Eu sou fascinada por essa temática e por isso ninguém melhor do que você para vir hoje falar pra gente como por que eu tenho que ter uma regularização e quando esse imóvel é considerado irregular. Aqui no Brasil hoje, o Ministério do Desenvolvimento Regional aponta que 50% dos imóveis tem alguma irregularidade. E quando vamos falar de irregularidade, podemos pensar na tríade terreno, obra e partes. Então, se eu tenho alguma irregularidade nesses três aspectos, o imóvel já é tido como irregular, né? No terreno, por exemplo, a metragem do terreno não corresponde o que consta na matrícula do imóvel, a real e o que consta na prefeitura, né? Obras, pedidos, projetos aprovados junto à prefeitura que por algum motivo no curso da obra sofrem alguma alteração e não é feita essa alteração junto à prefeitura. Obras sem a devida averbação junto à matrícula, ao registro de imóveis, né? Temos um imóvel irregular, não registrou com relação às partes, né? Eu adquiri, eu paguei por esse imóvel, porém não levei a registro, né? O meu pai faleceu e eu deixei de abrir o inventário, não transferi a propriedade, o imóvel continua no nome do meu pai que faleceu,
né? Então, tratam-se de imóveis irregulares, né? Todos esses. E no Brasil nós sabemos que a propriedade, ela só é perfectibilizada, ela só é concretizada quando consta na matrícula do imóvel, né? Se o seu nome não constar na matrícula do imóvel, você não é dono, né? Você não é o proprietário desse bem. E aí surgem várias confusões que nós temos que ter algumas cautelas, né, doutora? Exatamente, é isso que é o grande problema aqui, sabe? E por isso que eu fiz questão de trazer justamente a doutora Beatriz, porque há muita confusão entre o que é uma propriedade e entre o que é uma simples posse. Porque não basta você estar morando naquele imóvel, gente. Vocês têm que ter o nome de vocês lá na matrícula do imóvel, que para nós, né, e especialmente no direito imobiliário, é praticamente a certidão de nascimento do imóvel. É onde vai constar passo a passo tudo o que aconteceu com aquele imóvel, né, todas as mudanças, alterações, né, doutora, titularidade. Exato. Com o próprio imóvel, né? É ali que a gente vai ter que ter isso. Então não basta ter posse, não é verdade? Não. Tem uma distinção aí, né? Posse é uma situação de fato, né? Eu sou a possuidora dessa sala. Isso me torna proprietária? Não, às vezes o contrato firmado é um contrato de locação. Eu, como inquilina, eu tenho a posse do imóvel, né? O locador é o proprietário, é o dono deste imóvel. Então, são institutos diferentes que nós temos que ter essa cautela, né? Outra situação que surge em várias confusões é escritura pública e matrícula do imóvel. Às vezes, um cliente fala, eu sou o proprietário, eu fui até o cartório, eu tenho um documento. Mas aí a gente pede, vamos dar uma olhada nesse documento e ele me traz uma escritura pública. A escritura pública trata-se de um contrato que consta os direitos e obrigações dali dos contratantes, né? Foi negociado um valor por aquele bem e avançada também a forma de como se daria aquele pagamento. Então, a escritura pública é um contrato firmado perante um cartório de notas. Então, o tabelião de notas lavrou esse contrato mediante uma escritura pública. Então, eu saio realmente do cartório de notas com um documento. Porém, esse documento não é o suficiente para te dar a propriedade, né? Faz-se necessário levar até o cartório de registro de imóveis. Não podemos até esquecer que ter instruído ali com os emolumentos, com as custas, além do tributo municipal, né? Que nós temos o ITBI, que no caso da compra e venda seria o que iria incidir. Um tributo municipal, cuja alíquota varia de 2% a 4%. Com esses documentos, eu preciso levá-lo até o cartório de registro de imóveis e solicitar o registro perante a matrícula. Como você bem fez essa analogia que torna muito claro, seria a certidão do imóvel, né? A matrícula do imóvel é o documento do imóvel. Lá consta a descrição completa do imóvel. A qualificação dos proprietários, se há algum ônus, algum gravame, alguma indisponibilidade. Então, eu quero saber quem é o proprietário desse imóvel. A primeira coisa é pedir uma certidão atualizada desta matrícula, né? Um imóvel só pode ter uma matrícula, um número de ordem, não pode ter dois. Então, eu indo até o cartório de registro de imóveis competente, solicitando essa certidão atualizada, aí sim eu vou confirmar quem é o proprietário desse bem. Exatamente, isso é importante, né? Quando você for adquirir um imóvel, essa é a primeira providência que você deve tomar. Não adianta esperar, muita gente até, a gente sabe disso, espera por alguma razão específica, não vou transferir agora, porque não tenho dinheiro para pagar, né? Mas isso pode gerar um problema enorme para você que está aí. Primeiro porque ele vai continuar na esfera do alienante, né? O alienante pode ter uma dívida, pode ter um processo, né? E você pode vir a ser surpreendido com uma constrição, uma penhora, né? Qualquer coisa que o valha, e vir a perder esse imóvel. Então é um grande problema. Por isso a imprescindibilidade que você, mediante essa transação, essa compra e venda, de pronto
vá até o cartório de registro de imóveis. É a conhecida frase, né, doutora? Né? Quem não registra não é dono, né? E isso é uma das grandes desvantagens de ter um imóvel irregular. Um imóvel irregular não vale, é desvalorizado. Se você for vender esse imóvel, aquele que está adquirindo, ele sabe dos riscos que terá de comprar algo de quem não é dono. Então há uma imediata desvalorização do seu bem, de 30, 50 até mais % do valor que é devido. Então, às vezes, as custas, as despesas para uma regularização é um valor inferior à depreciação que você tem do bem. Né? Se você tem um imóvel irregular, eu não posso dar ele como garantia. Né? E às vezes é uma irregularidade simples. Eu tenho um sobrado e não averbei construir um ático depois e não averbei esse ático junto à matrícula do imóvel. Vai tentar um financiamento junto à Caixa. Vai ter uma negativa. Então, um imóvel irregular não permite, dificulta a sua venda. Né? E é a grande preocupação de todos nós, né? E nesse ponto, doutora, até a doutora tocou numa questão bem importante. Digamos que aquela pessoa que comprou, né? Ela no momento de fazer essa transferência não tinha dinheiro, por alguma razão não quis fazer, né? Se passar muito tempo e quando ela quiser efetivamente fazer, ela não conseguir, o que a gente pode ter de atitude? O que pode ser adotado em relação a isso? Ela tem que transferir assim que tem as condições, né? Nós sabemos que tem que ser analisada a situação em concreto, né? Então, se eu ainda fiz uma escritura pública e não registrei, puxa, vou esperar um tempo para conseguir aquele montante das despesas e perfectibilizar essa transferência. Faça no momento que você tem. Se por algum motivo você sequer tem essa escritura, às vezes tem um contrato de gaveta, tem uma promessa de compra e venda, você pagou o valor e tem uma procuração. Então, esses são documentos que, como a gente viu, não o torna proprietário. Mas são documentos hábeis que vão te permitir uma outra possibilidade de regularizá-lo. Né? Temos a chamada ação de adjudicação compulsória. Então, você tem essa promessa de compra e venda, pagou o valor e, por algum motivo, o vendedor não permite, não está possibilitando a outorga, né? A lavratura dessa escritura pública de compra e venda, que vai ser levada a registro. Por vários motivos, né, doutora? Às vezes ele veio a falecer, ou desapareceu, perdeu o contato com ele, eu como comprador não me importei nesse primeiro momento, então nós temos uma medida judicial chamada ação de adjudicação compulsória. Obtendo o êxito nessa ação, tendo uma sentença procedente, vai ser expedida uma carta de adjudicação. Esse é o documento hábil para eu levar no cartório de registro de imóveis e aí sim ser a proprietária desse imóvel. É até interessante falar que agora, em 2022, nós estamos tendo alterações na nossa legislação permitindo essa possibilidade até extrajudicial. Né? Então seria mediante ação ou via cartório. Entendi. Né? E não só a ação de adjudicação compulsória às vezes não é tão conversada, não é tão dita, né? Mas nós temos a famosa uso capião, né, doutora? Isso. Que seriam esses documentos seriam considerados justos títulos. Isso. Né? Que serviriam ali para instruir a uso capião. Nós temos várias espécies de uso capião. Né? Tem lapsos temporais diferentes, que são de 2 a 15 anos, temos os requisitos específicos de cada modalidade, então, analisando os documentos do cliente, o advogado vai verificar qual é a modalidade, qual é a melhor opção para o meu cliente, né? Porque quando nós vamos analisar um processo de regularização, nós temos que pensar em vários aspectos. O que será o tempo mais curto? O que é mais célere? Que o meu cliente terá menos custo, reduzir as despesas do meu cliente, qual será a solução mais adequada para o meu cliente? Eu tenho que analisar os documentos que eu tenho. No mesmo documento, um mesmo cliente pode ter as duas opções. Pode ser que ele sirva a ação de uso capião
quanto a ação de adjudicação compulsória. Então, nós vamos analisar qual vai ser a melhor opção para esse cliente. É tudo do caso concreto, né, doutora? Exato. Não tem uma fórmula mágica, né? Isso só vai se aplicar para todos de qualquer maneira, né? De forma indistinta. Não, é o caso concreto. Tem que ser analisado lá no escritório toda a documentação que esse cliente possui para que seja direcionado, então, a melhor ação, né? Seja ela judicial ou extrajudicial, porque temos também modalidades de uso capião extrajudicial e judicial, né, doutora? Temos, né? Tanto na ação de uso capião, quanto na adjudicação compulsória. E outra forma de nós regularizarmos seria, podemos chamar o inventário, né? Porque às vezes vem a falecer e os herdeiros não acabam abrindo o inventário. Então, no documento do imóvel continua no nome do falecido. Então, trata-se de uma irregularidade. Então, o inventário também, essas 3 opções, nós temos a modalidade extrajudicial como judicial. Nessas 3 modalidades, seria imprescindível, além dos requisitos legais, o acompanhamento de um advogado, né? Que é indispensável a administração da justiça, como a gente sempre fala, né? Exato. O advogado é uma figura que a gente até já comentou em outros programas aqui, aparece, né, algumas vezes na Constituição Federal, justamente por essa importância que tem, inclusive aqui, quando a gente fala de regularização imobiliária, né? Então a gente vai precisar contar com um advogado que tem aí esse conhecimento específico dessa área, que a gente sempre fala da necessidade de ser especialista também, isso é muito importante, né? Porque somente o especialista vai saber exatamente o que fazer diante do seu caso concreto. Doutora, e nesse ponto também existe, e até em alguns estados da federação, a modalidade do alvará, né? Que se utiliza muito, em alguns estados nem tanto, outros mais, então também é uma possibilidade, certo? Claro, o alvará ele entra acho que a forma mais simples de explicar o alvará, o que é o alvará? É ter uma autorização do juiz para lavrar uma escritura. Nós temos uma situação no escritório que vou trazer aqui até para ilustrar esse caso. Os herdeiros desconheciam que o pai tinha um loteamento numa região. Então foram tomar conhecimento desse fato quase 30 anos depois. E na matrícula do imóvel ainda consta o nome do pai, que já faleceu há mais de 30 anos. E aí aqueles possuidores que firmaram contratos com o falecido querem um título, querem ser proprietários. Então nós temos várias situações, né? Abrir um inventário às vezes fica numa situação um tanto complicada, porque eu sequer tenho conhecimento de quais seriam os imóveis, né? Quais seriam aqueles lotes que ainda seriam propriedade desse falecido. Então, às vezes, uma ação de alvará vem facilitar. É uma autorização do juiz permitindo que, no caso, os herdeiros, que os herdeiros possam nomear, por exemplo, um inventariante para que possa ir até o cartório assinar, lavrar essa escritura. Então, é uma autorização do juiz permitindo que seja feita a outorga da escritura pública para, como dissemos, depois ser levada a registro. Então, o alvará é uma autorização do juiz, né? E se for aí deferida, né, ou deferido, melhor falando, expedido, ele é muito mais rápido, né, nesses casos, doutora, né? Exato, porque como eu disse, uma ação de uso capião é uma ação demorada, né? O procedimento da uso capião é específico. Nós precisamos, tem várias pessoas envolvidas, né? Nós estamos falando em intimação do Ministério Público, do município, do Estado, da União. Estamos falando da intimação dos confinantes, que são os vizinhos dele, dos terceiros interessados. Temos que intimar o titular, o proprietário, aquele que consta na matrícula do imóvel. Então, são tantas intimações que, infelizmente, em algumas situações, não é raro a gente escutar
que, puxa, meu processo de uso capião já perdurou mais de 10 anos e eu ainda não tenho uma sentença. Então, em alguns casos, o pedido de alvará é uma alternativa, né? Não são em todos os estados. No estado de São Paulo, a gente vê com mais facilidade os juízes permitindo, né, aceitando os pedidos de alvará. Então, mas é uma realidade, é uma possibilidade. Então, nós temos diferentes alternativas para regularizar esse teu imóvel. Então, por isso que nós precisamos da análise concreta dos seus documentos. E isso é importante, né, pessoal? Porque não dá para generalizar e achar que todos os casos serão resolvidos de uma única maneira, né? Como a gente já falou aqui. Tem aqui as modalidades, né? Tem as formas, as ferramentas jurídicas, né? As ações necessárias e que são aplicáveis ao caso concreto, que vão ter que ser dimensionadas pelo profissional que vai conduzir essa regularização para você que está aí. Então, por isso a necessidade de que esse advogado especialista no direito imobiliário possa valorar essa documentação e ver qual vai ser o melhor mecanismo, qual vai ser o processo adequado, se vai ser um processo judicial, extrajudicial, se vai ser um alvará, se vai ser adjudicação compulsória, se vai ser ação de uso capião, né, doutora? Porque ele vai dizer e ele vai saber qual a melhor estratégia, qual o melhor processo ou procedimento, tá? Então, por isso, cabe aqui ressaltar, então, a necessidade de que você seja bem orientado para que esse profissional decida aí com propriedade, para que você leve menos tempo, né, doutora, e tenha efetividade desse direito tão importante aqui, né? Com o menor custo, que é tão importante, né? Nós temos que ver qual é o melhor. Nós temos que analisar qual é a melhor solução para o nosso cliente, né? E para isso nós precisamos fazer a combinação desses diversos fatores que acabou de mencionar. Exatamente. Né? E tem outras hipóteses de uso de regularização de imóvel que a gente não está conseguindo tratar aqui agora, né? Regularização de loteamentos, né? Às vezes nós temos a situação também, a demarcatória, né? Às vezes situações que o seu imóvel está irregular junto à prefeitura. Então, nós precisamos às vezes de uma equipe multidisciplinar, de um engenheiro, de um topógrafo, né, para nos auxiliar para que possamos regularizar junto à prefeitura, né? Então tem vários aspectos importantes, né? Se a metragem do seu imóvel tem algum conflito, vai ser uma demarcatória que nós precisamos. Então, assim, são várias as alternativas para nós regularizarmos o seu imóvel. Por isso que é tão importante trazer todos os documentos, né? Eu brinco com os meus clientes que eu falo, vamos analisar para uma ação de uso capião, me traga todos os documentos, até aquele que acha desnecessário, porque nós vamos fazer um pente fino e verificar. Exatamente. Qual é a melhor solução para o meu cliente? Exatamente, porque é somente a situação específica que vai dizer, né, doutora? Doutora, eu fico assim até triste de ter que encerrar o programa, né, essa nossa conversa tão gostosa sobre a regularização. Teria muito mais para falar, eu sei que você tem muito conhecimento, trabalha aí com várias questões importantes que podem esclarecer o nosso público, mas hoje, infelizmente, nosso tempo já encerrou, mas eu vou querer que você volte aqui para falar da regularização fundiária, tá? Que é muito importante, especialmente aí para quem está precisando dessa regularização no seu imóvel e de forma massiva, né, coletiva aqui, que não é uso capião, é REURB, mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Doutora, te agradeço do fundo do meu coração pela presença, por ter vindo com a tua alegria, com a tua beleza, com o teu conhecimento, trazer tanta informação relevante para o nosso público, tá? E, claro, deixo aí a você também para se despedir, a oportunidade de se despedir do nosso público e já renovando o convite do teu retorno. Querida Débora, muito obrigada pelo convite. É tão importante nós transmitirmos, né, de forma clara todas essas informações a todos, né? Eu me recordo que logo que nos conhecemos você falava, eu gosto de explicar, eu gosto de dar o acesso à informação a todos e aqui estamos, é uma alegria. Né? Então, muito obrigada pela oportunidade, pela cordialidade de estar aqui com vocês hoje falando sobre regularização de imóveis. Muito obrigada, doutora. Eu que lhe agradeço. Renovo sempre o convite do retorno. Tá Estarei aqui, agradeço. Mais uma vez também me despeço do nosso querido público, agradecendo sempre pela audiência, pela participação, pelas mensagens carinhosas que sempre nos enviam. Um grande abraço,
Espero você na próxima semana. Até lá!